Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação. E claro, as aulas também estão disponíveis na plataforma Gonçalves Dias. Eu sou a professora Cacau Sotero, esta é a Naíris e juntas estamos trabalhando para que você entenda melhor o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de texto dissertativo, tá certo? Muito bom para concurso público, redação de vestibulares de modo geral e, claro, o bom relacionamento entre as partes, dentro do trabalho. Você que me assiste, que já terminou o ensino médio, mas gosta das nossas aulas, muito obrigada pela sua audiência. Nós estamos aqui para continuar o nosso trabalho de levar educação para todo o Maranhão e para, claro, quem puder e quiser nos assistir. Bom, vamos falar de texto, tipologia textual, gêneros textuais e texto dissertativo. Antes de mais nada, muitas pessoas falam assim: eu tenho dificuldade para escrever. Muita gente realmente tem, mas se nós analisarmos que o texto, na verdade, já é algo trabalhado por nós no dia a dia, né? A gente pensa em texto só o escrito, mas falando também, né? Falamos o tempo todo, nos comunicamos, seja de forma com gestos, né? Como eu estou fazendo aqui, como a Naíris também faz, enfim, trabalhamos a comunicação nesse processo, tá? De entendimento que nós buscamos entre as pessoas. Então, geralmente, nós entendemos o texto como um conjunto de frases, certo? Ou seja, algo que foi feito para ser lido. Eu acabei de dizer. Quando se fala em texto, a gente lembra logo do texto escrito. Olha aqui, ó, uma figurinha boa. Mas a gente tem que entender que, ao nos comunicarmos com alguém, trocarmos uma ideia, um bate-papo, nós estamos elaborando textos. E de verdade, de certa forma, muita coisa a gente já tem ideia formada na cabeça. Então, quando nós vamos escrever, nós só vamos transpor da nossa mente para o papel. E é bem aí que as pessoas se perdem, porque acham que não sabem escrever, mas só que sabem. O que nós precisamos é ajustar aqui as regrinhas da língua portuguesa, conhecer algo que a gente ainda não conhece, ter familiaridade com alguns assuntos para que esse texto seja melhor elaborado. Então, geralmente nós temos esse entendimento. Então, vamos tirar isso da cabeça. Texto não é só aquilo que é para ser lido. Então, nós precisamos identificar um texto para que, quando formos construí-lo, o que vai acontecer? Vamos saber quais são os conceitos que nós vamos articular. Às vezes você pode escrever sobre temas que não estão na evidência, alguma coisa que você não saiba no momento. Aí nós vamos articular e onde podemos encontrá-los, ou seja, que autores, que autoras discutem aquele tema. Então, quando eu vou falar de um assunto, eu preciso conhecer os pressupostos teóricos daquele assunto. Pessoas que já se dispuseram a um estudo aprofundado, escreveram artigos científicos, publicaram livro, defenderam teses de mestrado e doutorado. Então, tem embasamento. Já houve um estudo de caso e tem um resultado. Aí sim, lendo, entendendo, estudando, eu vou ter base para escrever o meu texto sobre aquele tema, certo? Muito bem. Então, o que é um texto? É uma manifestação da linguagem, certo? Quantas vezes nós estamos distante de alguém e aí você olha e faz só assim, ó. Isso aqui pode ser uma saudação, de dizer tchau, pode dizer aqui, ó, estou aqui. Às vezes a gente vai a um restaurante quando ele está relativamente cheio, garçom está aperreado, a gente não quer fazer aquele oi, gritar, a gente levanta o braço. Aqui, ó, eu estou precisando da tua ajuda. Então, é uma manifestação da linguagem. E todo recurso que eu vou utilizar
A linguagem é isso, né? Todo recurso que eu vou utilizar para me comunicar. Olha só, tudo aquilo que é dito por um emissor e interpretado por um receptor. Se eu dissesse, ó, tá tudo legal. Isso aqui significa não. Isso aqui, ó, sim. Então, tudo que é dito por quem fala e entendido por quem ouve ou vê, né, no caso da linguagem de sinais, aqui, ó, linguagem de sinais, é texto, tá bom? Outra forma de conceituarmos: tudo aquilo que produz sentido completo, que seja uma mensagem compreensível, é um texto. Tá certo? Então, precisa haver entendimento. Vocês estão entendendo? Acredito que sim. Então, do começo da aula até agora, eu elaborei uma série de textos. Ou um texto todo, né, que vem se completando, tem uma ordem, tem uma sequência. A gente se organiza para falar, não é assim? Para que o outro entenda. Muito bem. Agora, como eu disse no início, existem alguns tipos de texto. Então, textos verbais são aqueles que se valem das palavras. Olha só aí na tua tela. É proibido fumar neste local. Só você lendo, você vai entender. Não pode fumar. Agora, o texto não verbal é aquele que não se vale de palavras, apenas de imagens. E eu trouxe aqui os emojis que nós usamos nas nossas mensagens de WhatsApp. Tem muitos, né? Às vezes, beleza, eu eu não sei porque eu não gosto disso aqui. Quando a pessoa coloca isso aqui para mim, eu fico muito chateada. A impressão que me dá, olha só a questão de interpretação. Não, tá bom, tá bom. Isso aqui, ó, não fala mais não. Olha que coisa, eu não gosto desse legalzinho. Então, que você que me conhece, que está me assistindo, que fala comigo pelo WhatsApp, não manda este sinalzinho, não. Eu estou brincando. Então, esse aqui eu trouxe só para lembrar de linguagem não verbal. Ixi, entre outras, no trânsito, né? Esses avisos aqui, ó. Cerca elétrica, isso aqui é verbal, mas esse aqui não é, mas eu já sei que é um espaço para cadeirantes, tá bom? Eu posso, ó, aqui, ó, o espaço para pessoas com deficiência visual. Aqui, ó, pedindo silêncio, sem nenhuma palavra, sem nenhum verbo. Gente, a palavra verbo significa palavra, tá? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne, se transformou em gente e habitou no meio de nós. Aleluia, irmão. Amém. Cuidado com o cão bravo. Ó, tem palavra que não tem, mas eu já sei que se eu estiver andando de bicicleta, eu não vou poder passar neste lugar que tem essa placa aqui. Então, linguagem não verbal, linguagem sem palavra, sem verbo, tá bom? Não vá achar que verbo é só palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza. É outra história, é uma classe gramatical, tá? Mas quando nós falamos de linguagem não verbal, linguagem sem palavra, tá bom? E um dos assuntos que mais cai no Enem são os gêneros e os tipos textuais. Então, nós temos que conhecer e diferenciar o que é tipo textual, o que é gênero textual. Nós já falamos em outra aula, mas nós vamos relembrar aqui e agora, tá bom? Bom, a tipologia textual estabelece a estrutura do texto, o objetivo e a finalidade. Então, para eu escrever um texto sob uma tipologia, eu tenho que respeitar aquela estrutura, tá? E essa tipologia textual tem uma divisão: narrativo, descritivo, dissertativo, deixei em caixa alta porque a gente vai trabalhar com o dissertativo, o expositivo e o injuntivo. Eu conto, eu descrevo, eu exponho, né? Que é o dissertativo é expor, mas aí ele tem também as suas divisões. E eu também imponho, eu coloco como é que tem que ser feito, boto lá a regra. Eu tenho gêneros textuais que eu me aproprio deles de acordo com a minha situação comunicativa, certo? E aí eu tenho
uma fábula que eu posso contar para minha filha. Eu tenho uma lenda. Ah, São Luís tem 7 lendas. Deixa eu fazer aqui, ó. 7 lendas, sabia? Tem a lenda do touro encantado, aquela que quem vai aos Lençóis Maranhenses, né? E apanha lá em determinada praia, alguma coisa, não consegue voltar para casa. Porque tem a lenda lá do touro encantado. A lenda do touro encantado é que ele aparece lá. O rei francês, né, na época da nossa fundação aqui. Ele sumiu, né? Rei de França sumiu. E aí diz que ele aparece lá, madrugada, nos Lençóis Maranhenses. Touro Encantado tem a lenda da Ana Jans também que aparece. Né? O povo que gosta de morre e gosta de aparecer, né? Lenda da Ana Jans que aparece lá nas carruagens com mula sem cabeça pelas ruas do centro histórico, também de madrugada. Tem a lenda da serpente. Aí eu sempre confundo. Eu não sei se é a cabeça que está aqui debaixo de São Luís e o rabo em Ribamar ou é o contrário. Mas eu sei que elas dizem, né? Que ela está debaixo da grande ilha e quando ela acordar, a ilha afunda. Deus livre. O que mais? Tem a lenda da Batalha de Guaxenduba, que a, eles iam perder, né, a batalha, né? O determinado grupo lá ia perder a batalha. Aí aparece Nossa Senhora com um punhado de areia, coloca lá na espingarda e aí vira munição, né? E qual é a outra? Tem a lenda do olho d'água, né, que a praia teria sido formada por conta das lágrimas de uma índia que chorou muito porque a mãe d'água levou o seu amado. Ela era apaixonada por um rapaz e a mãe d'água levou esse rapaz para ela. Então a índia ficou tão triste, chorou, 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 chorou que virou a praia do olho d'água. Tem mais lenda? Tem. Tem a lenda da Manguda, lá na Praça Gonçalves Dias, o Porto do Genipapeiro. Ela aparecia lá, uma mulher de branco. Só que aquilo não era verdade. Eram pessoas que faziam isso para assustar os pescadores e ficar com a encomenda. Eu falei das 7? Eu não sei. Eu sei que eu falei das lendas. Se eu esqueci de alguma, porque eu não contei. Mas, enfim, são as lendas de São Luís, né? Então, lenda. Lenda é aquela história que o povo conta que não tem fundamento nenhum. Mas é engraçado, né? Tem o conto, tem a crônica. A crônica é aquela história que é baseada em fatos e tem um tom humorístico. Tem o romance, tem a novela, enfim. Eu uso esses textos, são chamados literários. Eles são textos ficcionais. E os não literários são aqueles textos que se escrevem para apresentar uma ideia, para defender uma tese, tá? Uma receita de culinária, até coloquei isso também em outra aula. Agora, o texto dissertativo é um texto no formato de escrita que busca defender uma ideia, tá? Essa ideia é defendida a partir de uma argumentação, porque eu posso dissertar argumentando, tá bom? Então, quando você disserta, você vai expor. Então, quando você terminar sua faculdade, que entrar numa pós-graduação, fazer um mestrado, você vai dissertar sobre um estudo de caso, onde você vai defender uma ideia e vai apresentar o resultado dessa ideia na sua dissertação, tá certo? E aí, para que essa dissertação tenha uma boa fundamentação, você precisa ter uma boa fundamentação, né? Claro, já falei. Você precisa fazer levantamentos, pesquisar as estatísticas, saber dos fatos, exemplos. Aconteceu nos Estados Unidos, deu certo lá, pode dar certo no Brasil. Então, exemplos que vão permear a tua ideia. Dá certo porque deu certo em lugar tal. Experiências, né? Na verdade, são experiências. Então, o que é dissertar? Vamos ver o conceito. Dissertar é analisar de maneira crítica, coisa que muita gente não faz. Situações diversas, questionando a realidade e apresentando o nosso posicionamento diante dela. Porque discordar de alguém é muito fácil. Agora, para eu discordar, eu tenho que ter um pensamento contrário, fundamentado, para eu apresentar e mostrar para a pessoa a qual eu discordo
que ele está errado e de que eu estou certa. Então, quando eu digo crítica, às vezes a palavra crítica ela é usada assim, fulano está me criticando, está falando mal. Não é isso. Criticar é conseguir observar certas coisas que o senso comum não observa. O que é o senso comum? É aquela ideia geral que todo mundo tem sobre aquele assunto. Todo mundo vai pensar desse jeito. Entendeu? Isso é um pensamento que a gente chama de senso comum. É, por exemplo, pensamentos machistas acabam sendo no senso comum, pensamentos que eu não posso nem citar exemplos que eu posso até falar algo e ser mal interpretada. Mas senso comum é aquilo que todo mundo pensa, todo mundo age assim. Eu não vou fazer tal coisa porque fulano de tal disse, só que fulano de tal não apresentou nenhuma justificativa, nenhum embasamento para que eu concorde com ele. Mas eu sou senso comum, eu vou pensar como todo mundo pensa. A maioria está fazendo, eu vou fazer também. Isso é errado, isso é senso comum, tá certo? Então a gente tem que ter crítica, olhar crítico. Esse lado aqui não é interessante, não. Eu tenho que perceber situações adversas que me impediriam de ter êxito se eu for por esse caminho. Mas esse aqui é melhor, por quê? Porque existem situações que vão me favorecer. É assim que a gente tem que pensar, tá bom? Então, esse texto dissertativo, ele pode ser dividido em argumentativo e expositivo, tá? Então, normalmente, esse modelo é baseado em fatos inquestionáveis, como notícias que são veiculadas na mídia, tá bom? Dessa forma, funciona como uma exposição e não como um debate, no qual seria preciso contestar posições, por exemplo. Então, assim, é, o apresentador ou a apresentadora do telejornal, ela vai trazer uma informação. O dólar subiu, tal, e traz a informação econômica. Expôs. Não existe um debate sobre isso. Não existe um questionamento. Embora dentro dos telejornais haja espaço para as avaliações, para as interpretações que são chamados editoriais, onde a pessoa vai lá e opina. E nós podemos concordar ou discordar, mas claro, com embasamento para tal. Então, o que é o texto expositivo? Ele tem o objetivo de expor, né? Eu já falei o que é antes, expor um ponto de vista sem usar artifícios de convencimento. Eu estou dizendo assim. Eu não estou querendo te convencer. Minha posição é esta. Tá. Eu digo A, B, C, D são as minhas justificativas. Mas eu não tenho intenção de te convencer, tá bom? Exemplo. Trabalho de conclusão de cursos, nós chamamos de TCC, uma resenha, que é um resumo com acréscimo de algumas situações que a gente vai falar isso em outra aula, reportagem, infográficos, anúncios, pronunciamentos, palestras, ensaios, artigos científicos, entre outros. Então, aqui eu tenho que dissertar. Eu apresento a ideia, defendo a minha ideia, mas eu não puxo para o debate nem tento convencer ninguém, tá bom? Agora, o argumentativo é aquele que tem como principais características defender uma ideia, uma hipótese, uma teoria, uma opinião, tá? Com o objetivo de convencer a outra pessoa, tá certo? Então, a dissertação deve respeitar essa estrutura. Ou só se expõe ou se expõe e argumenta, tá? No caso, a introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se eu estou defendendo um ponto de vista, ele tem que estar ali presente. Agora, se eu tenho que, além de defender um ponto de vista, ter que convencer um outro, aí eu tenho que apresentar uma intervenção. Então, entender o que deve ser escrito em cada etapa, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, é primordial para fazer um bom texto. O objetivo dessa aula é despertar em você a criticidade, a busca pelas informações, tá certo? Para que você consiga desenvolver um bom texto
bem alinhado, bem amarrado, tá bom? Escrever um bom texto exige conhecimento de língua portuguesa, raciocínio lógico, para que a sua tese seja defendida. Então, não vale a pena só chegar e colocar uma série de ideias, elas têm que estar correlacionadas, seguir uma linha de raciocínio, começar por um pensamento e terminar por ele, trabalhando com ideias de outras pessoas para fundamentar a minha e defender o meu ponto de vista, seja de forma expositiva, seja de forma argumentativa. Isso é um texto dissertativo. Compliquei?